Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não tá me vendo, eu tô aqui no cantinho, ó. O meu nome é Luísa Campos e eu sou aluna de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Maringá. E hoje eu tô aqui para ministrar para vocês, conversar um pouco com vocês sobre boas práticas de fabricação aplicadas na cooperativa da Copaf. Ou seja, a gente vai conversar um pouco sobre o que são as boas práticas de fabricação e como elas influenciam na produção dos nossos alimentos hoje. Esse projeto faz parte do meu trabalho de conclusão de curso, do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Maringá. Esse treinamento foi elaborado por mim e pelas minhas professoras orientadoras, doutora Graziela Escaramal Madrona e a doutora Mônica Scapim. Infelizmente, a gente não pode estar perto hoje, então optamos por gravar esse treinamento e fazer ele de forma remota, devido às condições de pandemia e de Covid que estamos passando. Mas eu espero muito que num futuro próximo a gente consiga se encontrar, discutir, tirar dúvidas e dar continuidade para o nosso projeto. Então vamos conversar um pouquinho sobre boas práticas de fabricação. O que são as boas práticas de fabricação? As boas práticas de fabricação são um conjunto de procedimentos obrigatórios criados para garantir um padrão mínimo de qualidade nos processos de fabricação, armazenagem, transporte e comercialização de diversos gêneros de consumo, principalmente aqueles cuja utilização irregular possa causar riscos à saúde da população. Então, por que é tão importante, né, a gente falar de boas práticas de fabricação quando a gente está falando de produção de alimentos? É muito importante porque, uma vez mal manipulados, os alimentos eles podem colocar em risco a saúde da população. Por isso que isso é um tópico tão importante, tão discutido em indústrias que processam alimentos hoje, desde pequena a grande porte. E é isso que a gente vai discutir no nosso treinamento de hoje na agroindústria da Copaf. E é muito importante que esse treinamento ele seja reciclado, relembrado ao longo do tempo, mesmo que vocês já tenham tido esse tipo de conversa, porque boas práticas de fabricação e qualidade, segurança dos colaboradores nunca é demais. E a gente sempre pode relembrar esses tópicos. Então, como que a gente aplica as boas práticas de fabricação para as indústrias de alimentos? Então, de acordo com a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ele é o órgão que regulamenta todas as legislações e padrões relacionados à produção de alimento. Então, como que a gente aplica as boas práticas de fabricação para as indústrias de alimentos? De acordo com a Anvisa, as boas práticas são definidas como o conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas indústrias alimentícias e pelos serviços de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitárias e a conformidade dos alimentos com os regulamentos técnicos. Então, quanto mais segurança para os colaboradores a gente tiver, quanto menos contaminação cruzada e quanto mais padronização a gente tiver nos nossos processos, melhor é a qualidade do nosso produto final, mais a gente consegue agregar valor para o cliente, mais a gente consegue se preservar a respeito da nossa segurança, mais a gente consegue fazer alimentos melhores, produzir alimentos com mais qualidade, enfim. As boas práticas de fabricação só têm a agregar tanto para a nossa produção quanto para o nosso produto final. Então aqui eu coloquei uma imagenzinha para a gente ilustrar um pouquinho o que significa tudo isso, né? Então, boas práticas de fabricação, mais inspeção, mais checklists, mais qualidade é igual a excelência na produção. Então, como que a gente consegue conversar sobre tudo isso durante esse treinamento, né? Não tem como a gente falar de boas práticas de fabricação e não falar de higiene pessoal dos colaboradores, higiene de equipamentos e utensílios e boas práticas de fabricação nos processos. Eu espero muito que vocês gostem desse treinamento, que vocês tirem bom proveito dele. Mesmo que já tenha alguns tópicos que vocês já tenham contato, acho muito interessante a gente relembrar, discutir e dar um pouquinho de atenção para isso. Então, explorando um pouquinho o primeiro tópico, o tópico de higiene pessoal, a gente vai falar sobre uniformes EPIs, higiene pessoal dos colaboradores e lavagem das mãos. Falando um pouquinho sobre uniformes. Os uniformes, a recomendação a respeito da utilização de uniformes para manipuladores é que ela seja feita de troca diária ou sempre que possível, antes de entrar na área de manipulação e ao sair da área de manipulação, seja feita essa troca também.
Então, por que a gente fala nessa troca diária? Porque quando o colaborador está em contato com transporte público, transporte pessoal, está em contato com a rua, com animais que não estejam envolvidos na produção, enfim, qualquer ambiente que seja externo ao ambiente da indústria, que não está limpo, que não está higienizado, esses ambientes externos eles podem trazer sujidades para os uniformes. E aí, uma vez sujos, com sujidades, com micro-organismos, com bactérias, essas sujidades podem entrar para a nossa produção e aí pode acontecer a contaminação cruzada, que é a contaminação para os nossos alimentos. Ou seja, os uniformes carregam sujidades e podem contaminar os alimentos. É por isso que é importante que eles sempre estejam limpos, em boas condições, sem rasgos, sejam trocados diariamente ou sempre que possível. Falando um pouquinho sobre EPI. O que são EPIs, né? São equipamentos de proteção individual. Eles protegem os manipuladores contra os riscos na manipulação. E depende muito da função que o manipulador executa, né? Então, a EPI é todo equipamento que o manipulador tem que usar para entrar em contato com qualquer área de manipulação, seja ela qual for. Hoje a gente consegue dar enfoque, nesse treinamento a gente vai dar enfoque nos equipamentos que os manipuladores da agroindústria devem utilizar, mas eles se estendem para toda a área de manipulação de alimentos e toda a EPI é bem-vinda e agrega tanto para o manipulador quanto para a segurança do alimento. Então, o que se enquadra nas EPIs, né, nos equipamentos de produção individual? Botas, óculos de proteção, luvas, protetores auriculares, máscaras, toucas, enfim. E a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses utensílios e desses equipamentos de proteção individual. O primeiro equipamento que a gente vai destacar aqui no nosso treinamento é a utilização de luvas de proteção. Para todo tipo de manipulação, seja ela de utensílios, seja ela de alimentos, tem que ser utilizada as luvas de proteção para a manipulação de alimentos. Por quê? Porque as luvas de proteção, elas protegem contra os riscos químicos, que são queimaduras e alergias. Então, todo colaborador que está em contato com utensílios que queimam, utensílios que estão muito quentes, ou seja, manipulação de tachos, ou até mesmo invase de alguns alimentos. Todos os alimentos que estão em alta temperatura, eles exigem a utilização das luvas para proteger contra esses riscos químicos, que são as queimaduras e alergias. E até a manipulação de outros alimentos, como leguminosas, verduras, para evitar as alergias também. Então, a luva também protege contra os riscos biológicos, que é a contaminação de alimentos, que pode ser tanto de mãos que não estão higienizadas corretamente, para evitar essa contaminação cruzada das mãos para os alimentos, quanto a contaminação dos alimentos com as mãos dos manipuladores. Então, é muito importante essa higienização das mãos constante, para que os micro-organismos não passem, as sujidades não cheguem na produção final, quanto para a proteção do manipulador em si. Essa questão da higienização das mãos é uma questão muito séria, ainda mais nesses tempos de pandemia que nós estamos passando, e a gente vai falar um pouquinho mais profundamente sobre higienização das mãos ao longo do treinamento. Mas é uma questão muito importante, a gente tem que ter em mãos essa prática de higienização das mãos e utilização das luvas. As luvas também protegem contra os riscos físicos que podem ter ao longo da produção, ou seja, manipuladores que estão em contato com objetos cortantes, objetos afiados. As luvas elas protegem contra cortes e impactos e elas também previnem contra acidentes e machucados que podem ocorrer ao longo da produção. Então, aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso próximo item de EPI, são as botas de PVC. Qual que é o objetivo da utilização das botas, né? Então, pés seguros, estão livres de impactos na queda de objetos, na queda de facas, objetos pontiagudos, tudo que pode machucar, causar uma lesão. As botas, elas protegem contra esse tipo de lesão. Objetos cortantes também protegem contra escorregões em áreas que são higienizadas constantemente, que tem muito fluxo de água, onde se higieniza, joga água, então as áreas estão sempre úmidas ou molhadas. As botas, elas impedem escorregões,
machucados, umidade e a contaminação em geral, tanto dos alimentos quanto para a segurança dos colaboradores. Falando um pouquinho sobre o nosso próximo item, vamos falar sobre os aventais, a utilização dos aventais na produção. Então, os aventais de proteção térmica ou química. Eles protegem os colaboradores contra a alta ou baixa temperatura. Por exemplo, um exemplo que a gente pode utilizar na agroindústria são os manipuladores que estão nas áreas de tacho, nas áreas de alta temperatura, nas áreas onde se mexe o tacho, toda a área que passa por alta temperatura na produção, é necessária a utilização de aventais. Tanto para o colaborador se proteger contra possíveis queimaduras, respingos, enfim, quanto para que, se o uniforme tiver alguma sujidade, para que essa sujidade não passe para os alimentos e não contamine os alimentos, prejudicando na qualidade final do mesmo. Então, o uso de aventais é muito importante também, tanto para o colaborador, quanto para proteger contra a contaminação cruzada dos alimentos. Falando um pouquinho mais de segurança de API, o próximo equipamento que a gente traz aqui é o protetor auricular. Então, a proteção para ouvidos é essencial para manter a saúde auditiva do colaborador, evitando assim a surdez. Então, esse é um equipamento exclusivamente benéfico para o colaborador. Para colaboradores que estão em área de muito barulho, de produção, muito em contato com a indústria, é muito importante que se utilize os protetores auriculares. As toucas, elas têm como objetivo proteger as condições higiênico-sanitárias. As toucas, elas têm como objetivo proteger as condições higiênico-sanitárias dos alimentos a serem manipulados, evitando, por exemplo, que os cabelos caiam nos alimentos. Qual que é a importância da utilização das toucas, né? Essa é uma medida de higiene muito importante para a manipulação de alimentos, para que a gente não tenha cabelos cabelos que caiam na produção, e isso pode também prejudicar no produto final, na qualidade do produto final, na imagem da empresa, enfim. Então, elas devem ser posicionadas corretamente, devem ser cobertos os ouvidos e todo o cabelo, como indicado nessas duas fotos que a gente colocou aqui. Então, falando, esse item eu acredito que seja muito importante e muito discutido agora, que são os respiradores, as máscaras que estão em alta aí, a gente está falando bastante nessa época de Covid-19. Então, com o intuito de evitar a inalação de sujidades, poeiras e áreas de má qualidade, as máscaras vêm para evitar que a gente inale esse tipo de sujidade, para que o colaborador não inale poeira e qualquer outra poluição que possa ser maléfica para a saúde do colaborador. Então, se esse equipamento de segurança tiver um filtro capaz de melhorar a qualidade do ar, essa medida é essencial e é muito importante para os colaboradores. É muito importante para a saúde dos colaboradores. A recomendação que a gente dá em tempos de Covid é que sejam utilizadas 2 tipos de máscara. Máscaras para uso pessoal, quando o colaborador sai da produção, retorna para casa, segue a sua rotina normal, e um outro tipo de máscara para ser usada dentro da produção, para que a gente não tenha essa contaminação cruzada, que vem a contaminação das máscaras na rua para dentro da produção e vice-versa. Então, agora a gente fechou esse tópico sobre EPI e a gente vai falar sobre higiene pessoal dos manipuladores. Então, esse é um tópico muito recorrente e muito importante que a gente fale, mesmo que sejam informações corriqueiras. Quando a gente fala de higiene pessoal dos manipuladores, deve-se prestar muita atenção em evitar práticas não sanitárias como coçar a cabeça, introduzir o dedo nas orelhas, no nariz, na boca, tocar as mãos não higienizadas nas matérias-primas, tanto nas matérias-primas, quanto no produto em fabricação, quanto no produto não acabado. Então, a gente tem que sempre estar com as mãos higienizadas e evitar comer e fumar em áreas não permitidas. Essa questão de higienização das mãos está muito presente no nosso treinamento, até porque é uma questão muito importante. Mesmo em tempo de pandemia, as mãos é a nossa maior
foco de contaminação cruzada. Então, a gente toca em tudo, a gente rela, a gente lancha, a gente come, enfim, estamos o dia inteiro manipulando não só alimentos na produção, né? Então, as mãos, elas são os maiores vetores de transmissão de micro-organismos, bactérias, sujidades. Então, por isso que elas têm que estar sempre muito bem higienizadas. Falando um pouquinho mais sobre higiene pessoal dos manipuladores, deve-se, antes de tossir ou espirrar, se afastar do produto que esteja sendo manipulado. Espirrar nos braços também não é uma solução. É muito melhor que se der vontade e, se for possível, se afastar, espirrar e voltar. Essa é a recomendação. Os homens que possuem barba devem estar barbeados, com os cabelos aparados e sempre cobertos com touca. As unhas devem estar limpas, curtas e sem a utilização de esmalte. E o mesmo deve acontecer para as mulheres. Elas devem estar com os cabelos cobertos inteiramente por touca, inclusive as orelhas. As unhas devem ser mantidas curtas e sem esmalte. O uso de maquiagem, cílios e unhas postiças também não é indicado, porque o que pode acontecer? Os cílios postiços e as unhas, eles podem acabar caindo na produção e isso também influencia na qualidade dos alimentos. É por isso que a gente reforça que é importante que não seja utilizado esse tipo de adorno, esse tipo de adereço na hora da produção. Falando um pouquinho mais sobre a higiene pessoal dos manipuladores, os uniformes, como eu já disse, eles devem estar em bom estado, sem rasgos, partes costuradas e também devem estar limpos. Dentro dos uniformes não se deve carregar canetas, lápis, termômetros ou qualquer outro acessório acima da linha da cintura, evitando que esse tipo de acessório caia na produção de alimentos. Então, muitas vezes, quando você leva uma caneta aqui no bolso, pode acontecer que ela caia na produção, então é indicado que esse tipo de prática não seja feita. As roupas e os pertences, eles devem ser guardados nos armários do vestiário fora da produção. E dentro desses vestiários, é recomendado que não se estoque qualquer tipo de alimento nos armários e vestiários, porque se ficar algum resto de alimento, algum resto de comida, enfim, ele pode ser um veículo para insetos e pragas, e isso também é um veículo de contaminação. É preferível que não se utilize adornos como alianças, brincos, colares, pulseiras, relógios nas dependências internas da agroindústria, para que nenhum tipo desse adereço corra o risco de cair na produção e influenciar na qualidade final dos alimentos. Então aqui eu trouxe uma imagem que ilustra um pouquinho o que a gente conversou sobre boas práticas de higiene pessoal. Então, sobre as unhas sempre curtas e lavadas, as roupas sempre limpas, os cabelos presos, luvas, avental e touca quando for indicado, evitar preparar os alimentos se tiver com ferimento nas mãos. Ao ocorrer o ferimento nas mãos, ele deve ser tratado, coberto com curativos e bandagens, e o funcionário, se for necessário, deve utilizar luvas, e se for necessário, o funcionário precisa ser afastado e só pode retornar à produção quando ele estiver curado. Não se deve utilizar anéis, pulseiras, relógios para preparação de alimentos, não tossir ou espirrar e suar o nariz sobre a manipulação de alimentos, não enxugar as mãos e o rosto com um pano de prato que estão sendo utilizados na manipulação dos alimentos, e lavar as mãos com água e sabão até o cotovelo, esfregar entre os dedos e enxagar em água corrente e secar com a toalha limpa antes de preparar os alimentos. E já falando um pouquinho sobre essa parte de higienização das mãos, como a gente disse que é muito importante, eu trouxe um vídeo para a gente conversar um pouco, ver um pouco como que é a higienização correta das mãos e como ela é simples e pode ser feita, colocada durante a nossa rotina, e é essencial que ela faça parte da nossa rotina, tanto na manipulação de alimentos quanto fora da manipulação de alimentos. Qual é o jeito certo de lavar a mão? Primeiro eu umedeço as mãos, né? Uma quantidade boa de sabão, qualquer sabão serve, não precisa ser sabonete especial, qualquer um. E aí eu vou espalhar esse sabão por onde? Vou espalhar primeiro pelas palmas das mãos, de um lado e do outro. Tem gente que faz assim e acha que lavou a mão, não lavou. Você pode ter tirado até a sujeira, mas não vai eliminar as bactérias e os vírus fazendo desse jeito.
Mas não é só a palma da mão, tem que ir um pouco nos punhos aqui, nos pulsos, tá vendo? No pulso. Depois, ao contrário, do outro lado, nas costas da mão, dos dois lados, até os punhos aqui, ó. Então, lavou bem aqui, não esquecer do vão dos dedos, né? Isso é fundamental. E como é que eu faço isso? Eu vou lavando a superfície interna e externa de cada dedo, interna e externa. Só que eu lavo aqui a parte interna, quem sobrou? Sobrou o polegar. Então, depois que eu fizer isso bem feito, dos dois lados, aí eu tenho que lavar o polegar. Bem lavado o polegar, não posso esquecer da ponta dos dedos, que quando eu lavei a palma das mãos ou o dorso da mão, a ponta dos dedos sobrou. Então, a ponta dos dedos, como é que eu vou lavar? Assim, ó. Movimentos circulares, lavando direito esta ponta. E depois da outra mão. Muito bem. Como é que eu faço agora? Porque essa torneira é automática, ela fechou. Quando for uma torneira dessa é fácil, eu faço isso aqui. Se não, eu vou ter que pegar na torneira agora para abrir e para fechar. Tem duas alternativas. Ou eu lavo bem a torneira da pia, ou se você não quiser lavar, o que você faz? Ainda com a mão ensaboada, eu pego isto aqui, olha, abro a torneira e eu enxago as mãos. Qual é o jeito certo? O jeito certo é com a mão virada para cima, que é para a água colhida venha para cá. Se eu puser o braço inteiro aqui, eu vou jogar uma parte que não foi lavada, eu vou jogar para a mão. Então o certo é pelo menos manter reta, porque às vezes não dá espaço, né? E aí você enxuga a mão com papel, que é o ideal, né? Então a gente teve essa aula aí super legal de como higienizar as mãos. E é muito importante que a higienização esteja inserida na nossa rotina. E agora eu trouxe para vocês outro vídeo educativo de como higienizar os utensílios que a gente trabalha de manipulação durante a nossa produção. Então, a higienização dos utensílios ela deve ser feita sempre antes e depois da utilização. E eu trouxe esse vídeo porque eu acho que fica mais visual, de vocês conseguirem visualizar e verificar se os utensílios estão sendo higienizados da forma correta. Esse vídeo ele traz um exemplo de higienização de utensílios da panificação, mas ela pode ser utilizada para a higienização de todos os utensílios utilizados na produção. Então vamos lá assistir um pouquinho? Oi pessoal, tudo bem? Pois é, estou aqui no tanque. Afinal, se a gente não cuidar dos nossos utensílios de trabalho, quem é que vai cuidar? Está no ar o 100% Seguro Panificação para mais um papo sobre segurança e saúde no trabalho. Hoje a gente vai tratar da higienização dos utensílios. Antes de começar o seu trabalho, não é bom pegar um liquidificador e ver que ele está limpinho. Isso só acontece porque alguém, depois de utilizar, teve o cuidado de lavá-lo e colocá-lo para secar. A correta higienização dos utensílios aqui na panificadora é super importante para atender aos requisitos sanitários e de segurança do trabalhador. E é igualmente importante que você realize essa higienização de forma segura. Vamos ver como? Segurança na higienização de utensílios. Quando falamos de utensílios, nos referimos a todo tipo de ferramenta ou instrumento que você usa durante o seu trabalho, das formas e assadeiras a tábuas de corte e tesouras. Lembre-se de que a higienização de utensílios deve ser realizada antes e depois de cada tarefa, ou em intervalos periódicos, se os utensílios estiverem em uso constante. As tarefas de limpeza convencional, que incluem a higienização de pisos, mesas, bancadas, paredes e utensílios de produção, geralmente são realizadas por profissionais de serviços gerais. Já a limpeza técnica costuma ser realizada pelos trabalhadores de produção envolvidos na operação de cada equipamento.
Produtos de higienização. Os produtos mais usados na higienização de utensílios da panificação são os detergentes neutros, mas todo produto de higienização utilizado no seu local de trabalho deve atender às legislações vigentes e as empresas devem avaliar o grau de risco que eles oferecem, além de tomar medidas de prevenção adequadas para garantir a sua segurança e saúde. Os produtos de higienização devem ser identificados, rotulados e separados por tipo, além de armazenados em ambiente apropriado para evitar confusões e o uso inadequado deles. O local deve ser identificado e fechado. E fique atento à ficha de informações de segurança de produtos químicos, a FISPIC. É nela que você observa a identificação do produto, as medidas de segurança a se tomar para manuseá-lo, se ele é inflamável, tóxico e outros tipos de informação. Siga também os procedimentos operacionais padronizados, os POP, da sua empresa e as recomendações dos fabricantes. Cuidados. Após ler e entender a FISPIC e o POP relacionados à higienização, o próximo passo é saber sobre os EPIs necessários. O uso dos equipamentos de proteção individual adequados às tarefas de limpeza é obrigatório. Os itens de segurança que você precisa usar variam de acordo com a avaliação da equipe de segurança do trabalho da sua empresa. Mas os mais comuns são luvas e avental impermeáveis e calçados de segurança. Além disso, a utilização de adornos como anéis e pulseiras é proibida para sua própria segurança. Além de usar EPIs, você precisa tomar cuidado especial com as suas mãos, já que vários utensílios de produção da panificação têm superfícies cortantes, como os raladores manuais. Também atente para os dedos ao movimentar equipamentos, especialmente os mais pesados, para evitar que eles fiquem presos em espaços existentes nas máquinas. Bom, essas dicas foram muito legais, mas agora vamos ver como fazer a higienização segura de alguns dos utensílios de produção mais usados na panificação. Passo a passo. Para limpar facas e bisturis, segure-os pelo cabo, vire o corte da lâmina para longe do seu corpo e passe a bucha do lado oposto ao do corte, no sentido do cabo até a ponta da lâmina. Cuidado com os dedos ao higienizar utensílios perforocortantes, como lâminas de processadores de alimentos. Faça tudo sem pressa e com atenção. No caso do cortador de legumes, por exemplo, desmonte o aparelho segurando pelas bordas da lâmina, deite o utensílio na extremidade de um balcão ou mesa e limpe os dois lados. Retire os equipamentos elétricos da tomada antes de realizar a limpeza e mantenha o piso da sua área de trabalho seco para evitar escorregões. Há sempre alguém circulando pela região. Coloque os utensílios em locais secos para evitar a oxidação e organize-os bem e com as lâminas voltadas para baixo para que eles fiquem dispostos de forma estável e para evitar o risco de cortes acidentais. É comum que utensílios como assadeiras, formas e cestas de fritura fiquem escurecidos com o uso. Os tanques facilitam a limpeza desses utensílios e ainda economizam água. Os utensílios devem ser imersos em água aquecida a 80 graus Celsius por tempo pré-determinado, com produtos como detergentes e desengordurantes. Muito cuidado para que seu corpo não entre em contato direto com a água quente. Depois do período de imersão, passe a bucha nos utensílios. Em seguida, enxague-os e os deixe para secar. Pois é, pessoal, para nós que trabalhamos com alimentos, a limpeza e a higiene são fundamentais, inclusive as dos nossos utensílios de produção. Então aplique as dicas que vimos no seu dia a dia, ok? Vejo você em breve para o nosso próximo encontro. Tchau! A gente vai para a última parte do treinamento, que é a parte de PPF nos processos. Então, qual que é a importância dos POPs? O que é POP, né? O POP é um documento que contém a descrição exata em sequência de um processo, contém a descrição das tarefas, os materiais necessários para executá-las e os responsáveis pelas tarefas. Essa parte do treinamento também vai ser um pouquinho voltada para os colaboradores que trabalham na parte de produção de melado, de processamento de cana, de açúcar, da agroindústria. E
Por isso que a gente vai focar um pouquinho, falar um pouquinho sobre os POPs, mas acredito que seja interessante para todas as áreas da agroindústria também. Então, qual que é a importância dos POPs, né? Os colaboradores devem sempre estar atentos à ordem de manipulação dos equipamentos e também às análises que estão descritas nos POPs. Então, os POPs eles são elaborados por responsáveis técnicos e eles definem bem precisamente o que deve ser feito naquele processo, quais botões devem ser apertados, qual a ordem da análise que deve ser feita, quais análises devem ser feitas naquele processo, e ele é muito importante para garantir a qualidade dos produtos finais. Então, os POPs padronizam processos e permitem que o trabalho seja executado com segurança pelos colaboradores. Então, também permite a gente verificar erros de produção. Então, se algum tipo de equipamento estiver fazendo muito barulho, não estiver funcionando da maneira correta, a gente também consegue verificar e agir em cima desse ponto crítico. Então, por isso a importância dos POPs e seguir as orientações contidas nos mesmos. Então, aqui na Copave, atualmente, nós possuímos 3 POPs, o de moagem, o de limpeza e o de cozimento, peneiramento e empacotamento dos alimentos. Eu trouxe aqui uma imagem de cima de como funcionam os POPs. Então, esse é o POP de moagem, esse é o POP de limpeza de caldo. Então, não sei se dá para ver, tá um pouquinho pequeno, né? Mas ele tem aqui a descrição certinho do que fazer em cada etapa do processo e tem também os objetivos. Então, para que a gente está fazendo isso? Para a gente iniciar os trabalhos para a limpeza dos caldos, para a gente verificar se o trabalho está sendo feito de maneira correta, tem os pontos de atenção. Então, o que a gente deve prestar atenção quando a gente está realizando essa etapa do processo, quando a gente está apertando esse botão, quando a gente está ligando esse equipamento. Então, os POPs eles descrevem bem claramente todas as etapas do processo. E são muito importantes para a segurança dos colaboradores e também para a qualidade final dos nossos produtos. E por último, o o POP de cozimento, peneiramento e empacotamento segue a mesma linha, todos são padronizados e todos devem estar acessíveis para os funcionários que realizam as funções na etapa da produção. Então, aqui só uma imagenzinha seguindo as boas práticas de fabricação, a qualidade é apenas uma consequência dos nossos alimentos. E espero que vocês tenham conseguido ver o quanto elas são importantes e quanto é importante a gente realizar as boas práticas de fabricação para a gente ter um produto final com qualidade, um produto final que os nossos consumidores gostam, para a gente ter muita segurança a respeito do trabalho dos manipuladores na produção. Então, as boas práticas de fabricação são muito importantes. Espero que eu tenha conseguido passar minha mensagem para vocês hoje. Eu fico muito triste que a gente não consegue discutir, que eu não consigo abrir para perguntas, mas eu também vou deixar aqui o meu e-mail disponível. Se você ficou com alguma dúvida, não hesite em contactar. O meu nome é Luísa Santos de Campos. Muito obrigada pela sua atenção hoje. E quem tiver dúvidas, sugestões, críticas, quiser conversar um pouco, esse é meu e-mail, podem me enviar. Estou aberta para qualquer tipo de discussão. Eu tive o prazer de estar na Copave no começo desse ano, fazer uma primeira visita. Me encantei pelo trabalho de vocês, achei demais tudo que vocês fazem, e isso que me motivou a dar continuidade nesse trabalho, mesmo enfrentando todas essas dificuldades que a gente enfrentou durante esse tempo de pandemia. Espero muito que vocês estejam se cuidando na medida do possível, e era essa a mensagem que eu tinha para passar hoje. Muito obrigada e um beijo. Espero que a gente possa se encontrar no futuro próximo.